Olá, navegantes do Universo Odonto. Hoje eu vim aqui dar aula para vocês sobre o sistema estomatognático, tá? Que é um sistema extremamente importante na odontologia. E esse sistema a gente vai estudá-lo com um pouco de afinco, né? Um afinco porque a gente tem que entender. Nós temos que entender esse sistema, que ele faz parte do organismo, uma parte de um todo, tá? Então, a gente vai começar do sistema estomatognático. Vamos lá. Vou colocar para vocês aqui para agora, cadê? Jesus. Share screen. E vamos lá. Então, aqui temos nosso sistema estomatognático, famoso sistema. Vocês vão entender o que é isso. Eu sou a professora Maísa Caroline Depinho Silva, sou professora na Unifacip, tá? Alguns já me conhecem, outros não, dos vídeos. Vamos lá. O que é o sistema estomatognático? Ele é uma entidade fisiológica complexa, funcional, perfeitamente definida e integrada por um conjunto heterogêneo de sistemas, órgãos e tecidos, cuja biologia e fisiopatologia são absolutamente interdependentes. O que quer dizer isso, interdependente, né? Tudo depende. Então, assim, uma má postura, né, interfere no sistema estomatognático, uma noite de sono mal dormida, disfunções temporomandibulares, né? E onde que fica localizado esse sistema estomatognático? Aqui, né? Essa parte aqui. Então, a gente tem uma articulação aqui que se chama articulação temporomandibular. E essa articulação faz com que a gente faça os movimentos de abertura, de fechamento de boca, de lateralidade, né? Ou nossa oclusão. Então, a gente vai entender esse sistema estomatognático, como é que ele funciona. O nosso corpo humano, ele funciona de forma integrada. Então, para a gente andar, a gente tem vários movimentos, né? E ele está interrelacionado com os demais sistemas, né? Como o músculo esquelético, o nervoso, o circulatório, o endócrino, o digestivo, o respiratório e outros. Então, o sistema estomatognático está dentro de tudo isso, vários sistemas do nosso corpo. Ele possui uma origem variada de tecidos e agem o que harmoniosamente para realizar várias tarefas funcionais, mastigação, fala, né? Então, quais são as funções do sistema estomatognático? A mastigação, deglutir, falar, respirar, esteticamente, um equilíbrio psicossocial, registrar sensações e comunicação de sentimentos através da mímica. Então, a gente sabe como é que são os mímicos, né? Então, a gente vai trabalhar todo esse sistema. Tudo isso aqui é musculatura, né? Do nosso rosto tem musculatura do sistema estomatognático. A gente tem articulações, vem até o pescoço, mexer, né? O sistema estomatognático é bem complexo. E aqui a gente vai dar uma pincelada, porque vocês vão estudar mais a fundo em outras disciplinas da odontologia. Como que ele é constituído, esse sistema? Por lábios, pelos dentes, a maxila e a mandíbula, glândulas salivares, língua, as nossas bochechas, suprimento nervoso e vascular, por músculos e a articulação temporomandibular em si. Eles estão sempre interligados e relacionados. Quais são essas estruturas? A gente vai começar falando sobre o esqueleto ósseo, tá? Os ossos, quais são os ossos que fazem parte do sistema estomatognático? Os ossos temporais, o osso esfenoide, que é um osso que fica aqui atrás, assim. A maxila, a mandíbula, o esqueleto ióide, né? Demais ossos cranianos, que a gente pode ver aqui. Osso nasal, glabela, sutura, tem todos os ossos aqui da nossa face, tá? Osso lacrimal, um osso temporal importantíssimo para o sistema estomatognático, né? A mandíbula, então a gente consegue ver tudo aqui, beleza? E ele também, alguns ossos da coluna vertebral, os primeiros ossos ali da coluna vertebral estão integrados com esse sistema. Então a gente consegue ver aqui o osso temporal, a gente consegue ver
o canal auricular aqui nessa imagem, esse osso aqui, esfenoide, que está aqui, e a articulação temporomandibular interligada com o osso temporal, a maxila, a mandíbula. E o que a gente tem aqui? A eminência articular, né? E a gente tem o quê? O côndilo. O que é o côndilo? É tipo um joelho da mandíbula. E a gente tem o disco articular aqui, tá? Nesse sistema. A gente tem os dentes, que a gente vai verificar a superfície oclusal, o periodonto. O que é o periodonto? O periodonto é o que envolve o dente, o que está em volta, dente. Endo é dentro, pério é fora, tá? Então é o quê? Localizado entre a raiz do dente e a cortical óssea alveolar. Como eu já disse para vocês, esse osso aqui, que fica em volta do dente, ele se chama osso alveolar. Então, o dente, nós temos diversas estruturas. Quais são as estruturas dentárias? A gente tem o esmalte, a dentina, a câmara pulpar. E aí, no periodonto, a gente tem a gengiva, o suco gengival. No dente, ainda, a gente possui o cemento, né? No dente, a gente tem o ápice do dente. E periodontalmente, a gente tem o ligamento periodontal. O que o ligamento periodontal faz? Ele une esse osso alveolar ao dente, né? São pequenas fibras. A gente vai estudar também sobre o ligamento periodontal. A gente possui a mucosa, né? Oral, lingual, nasal e faríngea. Então, a gente tem toda a mucosa que está dentro do sistema estomatognático. E a gente tem o quê? Os tendões, né? As articulações ali. O que é isso? Extremidade de músculo com formato cilindroide ou de fita, né? Uma extremidade muscular. As oponeuroses, que é a extremidade do músculo com formato de lâmina, que dá para ver aqui, e os ligamentos, que são feixes fibrosos que reforçam as membranas fibrosas das cápsulas articulares, com o intuito de aumentar a resistência e manter a união desses ossos. Eles podem ser observados ali dois ligamentos importantes para o suporte dessa articulação temporomandibular, que é o ligamento esfenomandibular, que ele vai da espinha do osso esfenoide, né, que eu falei para vocês que é lá dentro, tipo uma asa de borboleta, a gente vai verificar isso também. A língua da mandíbula, até uma parte da mandíbula, que faz essa abertura, fechamento. E outra articulação legal, ligamento importante aqui, é o estilo mandibular, que vai do osso estiloide até o ângulo da mandíbula, que é essa parte aqui, tá? Vamos lá. Esses ossos temporais, né, que a gente tem aqui, eles são irregulares, porque eles não têm a morfologia correspondente a uma forma geométrica, né? Eles formam as laterais do nosso crânio. Eles abrigam essa porção petrosa, de pedra ali, o sistema auditivo vestibular, e também servem de apoio para essa articulação. Como eu falei para vocês, eles estão intimamente ligados a essa articulação temporomandibular. Na sua superfície, ele apresenta 3 protuberâncias importantes para a inserção dos músculos envolvidos nas funções da face, tá? Funcionais da face, que é o processo mastoide, o processo estiloide e o processo zigomático. No mastoide, a gente consegue verificar aqui, ó, o processo mastoide, ele é o quê? É um ponto de ligação do músculo esternocleidomastoideo, né? Vocês lembram desse músculo na anatomia? Músculo do pescoço, na incisura mastoide, tá? Insere no músculo digástrico, que é o músculo que fica dentro, e contribui para a formação do assoalho da nossa boca, tá? Então você vê que ele pega dentro do pescoço. Uma vez eu estava muito estressada e eu tive uma disfunção temporomandibular. Fiz apertamento. E esse apertamento começou como? Eu comecei a sentir dor de cabeça, cansaço na região muscular da face, né? Uma dor de cabeça bem leve. Falei, enxaqueca, dor de cabeça, só que eu nunca tenho dor de cabeça. E aí começou uma dor de cabeça, e foi piorando, foi aumentando, e nenhum medicamento passava. E aí eu comecei a ter dor no ouvido. Olha como ele tá ligado. Comecei a ter dor no ouvido,
Da dor no ouvido, eu comecei a ter dores aqui, nessa parte do esternocleidomastoide, essa musculatura, até que eu fiquei com torcicolo, fiquei torta e comecei a perder também o labirinto. Então, eu andava assim, sabe, em caminhos cruzados, tipo, andava totalmente fora. E aí, o que eu descobri? Que era decorrente a uma disfunção temporomandibular. E aí a gente vai procurar tratar isso, né? Então, era em questão da razão do apertamento que eu fazia com os dentes. E isso aí causou toda uma disfunção, e foram dias, e tive náusea, vomitava, e um problema enorme. Então, quando eu falei lá atrás que tem problemas estomacais, tudo isso aí é causado, tudo está interligado com nossa articulação temporomandibular. Esse processo estiloide que a gente está vendo aqui, do ligamento esfenomandibular, né? Tem o processo estiloide, tem o ligamento estilomandibular, ele fica oculto, fica dentro do esqueleto facial. E ele é uma formação delgada, ela é grossa, né? Que apresenta o quê? 25 milímetros mais ou menos de comprimento no adulto. Fica entre as carótidas, as veias, carótida interna e externa, e posterior fica atrás da faringe. Esse processo tem 3 músculos envolvidos na deglutição, que a gente vai deglutir. A saliva é o quê? O estiloglosso, que é inervado pelo hipoglosso, o estilofaríngeo, que é inervado pelo glossofaríngeo, e o estileoide, que é inervado pelo nervo da face. E forma um complexo que a gente chama de complexo estileoide, pelo ligamento estileoide e corno menor do osso ióide. Então, vocês vão poder ver aqui, cadê o ossinho ióide? Dá para ver aqui. Mas é muita coisinha, é muito osso, muito ligamento, muito músculo nessa região, tá? A gente tem o processo zigomático, que é o quê? Ele serve de apoio para diversos músculos. Aqui, ó, processo zigomático, essa parte aqui, ó. A gente não tem o osso zigomático aqui, a gente tem o processo zigomático. Ele é o quê? São músculos responsáveis pela mímica da face, a gente mexer a face, né? Nessa região do osso zigomático. E eles se prendem, o zigomático maior e menor, e ele levanta o ângulo da boca e o lábio superior. Então, a gente fazer assim, está levantando o nosso ângulo, né? Levanta respectivamente. E também ajuda na mastigação. Uma vez que a borda superior se prende, a face, tipo a parte muscular ali do osso temporal, e na borda inferior se origina o músculo masseter, que é esse músculo aqui, tá? Beleza? O osso esfenoide, a gente vai falar um pouquinho sobre o osso esfenoide, ele fica situado o quê? Numa proporção profunda, numa posição profunda do crânio, e tem um formato semelhante ao morcego borboleta. A gente consegue ver ele aqui, ó, esse rosa aqui que está na imagem, né? Ele mantém o quê? A conexão frontal, temporal, occipital, parietal, o osso zigomático e maxila. Mantém isso aí interligado. Ele serve como ponto de ligação para diferentes músculos envolvidos na deglutição, né? Por quê? Porque na porção inferior, essas asas do osso, ela fica tipo uma asa, fica localizado em placas pterigoides medial e lateral, que podem dar origem aos músculos pterigoides e uma haste forma um gancho dessa placa pterigoide medial, tá? Chamado de râmula. Neste osso também tem o ligamento esfenomandibular, protegendo as estruturas e limitando o movimento relacionado à articulação. Então, para a gente não abrir muito a boca e cair essa articulação, tem que ter um ligamento que vai limitar a nossa abertura bucal. Então, a gente tem aqui esse osso esfenoide, aqui, ó, a imagem dele, ele fica dentro do crânio, tá? Aí a gente tem a maxila, que é extremamente importante, que a gente sabe o quê? O que tem na maxila? Ele tem um processo frontal. Ele é unido pelo osso nasal, né, e sutura nasomaxilar. Pela espinha nasal anterior, que a gente vê aqui, processos alveolares, que são o osso alveolar, eminências, pelo forame infraorbital, que é um forame que tem aqui embaixo, fossa canina, processo zigomático. Ele se origina na maxila, originam-se na maxila os músculos nasal, próximo, levantador do ângulo da mandíbula, levantador do lábio superior e asa do nariz, que a gente consegue mexer a asa do nariz, orbicular da boca, que é essa musculatura que vocês viram em anatomia,
E do olho também, bucinador, que é a parte da bochecha, e pterigoide medial, tá? A mandíbula é o quê? A mandíbula é composta na borda superior por ramo da mandíbula, a gente consegue ver aqui, uma curva, que é a incisura da mandíbula, né? O ramo da mandíbula, a gente consegue ver a incisura da mandíbula, que se divide o quê? Em processo coronoide, que é a inserção do músculo temporal, né? Cadê o processo coronoide aqui? A gente consegue ver, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, né? E condilar, processo condilar, aqui do côndilo, dessa parte, né? E daí a gente tem aqui uma fóvea pterigoide, onde se insere músculos, tá? Na borda inferior, e pela linha oblíqua, tuberosidade macetérica do masseter, borda inferior e posterior, ângulo da mandíbula, e porção anterior pelo forame mentoniano, né? Vocês vão ver isso em anestesiologia, essa parte toda de irrigação, inervação, parte de anestesiologia. Origina-se na mandíbula o quê? Músculos digástrico, abaixador do lábio inferior, ó, músculo de abaixar o lábio inferior, ângulo da boca, bucinador na superfície externa, e o mentual e na fossa incisiva da mandíbula. Na mandíbula ainda insere o quê? Músculos de mastigação, como masseter, na tuberosidade massetérica, próxima do ângulo da mandíbula, pterigoide medial, né? Temporal e o pterigoide lateral, segundo Madeira. Vocês podem ver que muitas das nossas aulas eu vou tirar do livro do Madeira, tá, gente? Essa maxila e a mandíbula, elas servem o quê? De ancoragem para a dentição, para a musculatura responsável pela mastigação, mímica facial, e com a articulação temporomandibular. Eles desempenham importante papel na deglutição, como eu já falei diversas vezes. A maxila superior ainda divide a cavidade oral da nasal, né? A gente pode, essa parte aqui. Essa cavidade ela é importante para a função respiratória, para o olfato e para o sistema de ressonância da fala. Opa, vou voltar aqui. Certo? Então, assim, a gente sabe, vocês já viram aqueles pacientes que têm fendas labiopalatais? Então, quando nasce, a criança já nasce com fendas labiopalatais, para vocês verem como é importante essa parte aqui, dividir a cavidade oral. Porque a pessoa que tem uma fenda labiopalatal, por exemplo, se estiver aberta, ela não vai conseguir fazer a nossa fonação, tá? Não vai conseguir falar como a gente. E aí a gente vem para a nossa articulação temporomandibular, né? Que é o quê? Considerada uma articulação ginglemoartroidal, porque realiza movimento de rotação e translação. Então a gente consegue rodar e translar, né? O homem já nasce com a TM e durante o desenvolvimento dos côndilos e as fossas vão se remodelando continuamente por meio da transição de dentição temporária, né, para permanente, e mesmo também na perda da dentição permanente. Então, a gente consegue ver muita disfunção temporomandibular devido à perda dentária. Vamos lá. A articulação, elas se projetam ligeiramente para o anterior, e na ausência de todos os dentes, são juntamente ao sistema neuromuscular as referências que mantém durante toda a vida. Então, a gente tem aqui uma criança, né? Bebê que não tem dentição, criança, adulto, e depois a perda dos dentes. Então, ela continua na mesma posição, só que vai tendo uma perda diferenciada. Essa articulação, ela tem todos os elementos de uma articulação sinovial, é tipo o joelho mesmo, né? Incluindo o disco articular. A gente não tem a patela, então a articulação temporomandibular tem um disco lá dentro, tipo a patela do joelho, né? Chamado de côndilo, que ele é revestido por o quê? Uma camada de fibrocartilagem, e ele fica antero-superior na fossa mandibular, apoiando-se anteriormente contra a eminência articular, tá? A gente tem aqui o disco articular, a cavidade articular, né? Certo? Ele faz protrusão, faz isso de ir para frente, de abrir a boca, de conversar, né? Tudo isso, o disco, ele ajuda a limitar esses movimentos. Ele possui uma forma bicôncava e está localizado entre ambas as superfícies articulares. Ó, dá para ver aqui. Apresenta a inserção do feixe superior do músculo pterigoide, a gente consegue ver aqui o músculo.
né, a pterigoide lateral, e feixe inferior da fossa pterigóidea no colo do côndilo, tá aqui, ó. O côndilo tá aqui, né, e tem a fossa condilar lá dentro. Ele regulariza as discrepâncias anatômicas, por exemplo, a gente tem uma discrepância, tem um osso maior que o outro, alguma coisa assim, regulariza para a gente mastigar, né? Absorve choque e permite essa articulação suave de abrir a boca, da articulação temporomandibular. E ele não tem capacidade regenerativa, tá? Então, se você o disco ele for gasto, não tem como a gente fazer a regeneração desse disco. Ainda falando sobre a articulação temporomandibular, a gente tem a fossa mandibular do osso temporal. Olha lá, fossa articular do osso temporal, lá em cima da têmpora. E a gente chama de cavidade glenoide. Ela é a porção do osso temporal que se relaciona com esse côndilo mandibular, com essa cabeça da mandíbula, esse côndilozinho, tendo a mesma composição estrutural sempre. Nessa fossa, há uma porção anterior denominada eminência articular, nessa parte aqui, anteriormente, né? Que orienta a movimentação desse côndilo ali. A gente tem os receptores neurosensoriais dessa articulação temporomandibular, que é o quê? A cápsula articular e os ligamentos, que eles fazem o quê? Controlam e coordenam os reflexos do músculo, captam e controlam a localização do côndilo, discriminam objetos e partículas interpostas entre os dentes. Então, você vai morder uma coisa, ele já vê, tipo, tem uma pedra no feijão, ele já vai dar uma segurada, ele vai captar esse impacto, né? Mantém o tônus da mandíbula e determina a direção e a velocidade desse movimento da mandíbula. Então, você já imaginou a gente abrir muito rápido, tipo, ele faz com que seja suave essa movimentação. A irrigação dos elementos da ATM ali, que constituem, ela é conduzida por ramos de artérias, né? Uma artéria temporal artificial. Superficial, desculpa. A timpânica anterior, a meníngea média e a auricular posterior. A inervação, ela se dá a partir de 4 receptores, que são o quê? A gente possui os receptores de Ruffini, que determinam o ângulo da abertura da boca, né? A gente vai abrir aqui, e variam dependendo do grau da abertura, atuam no início do movimento de abertura, tá? A gente tem os receptores de Pacini, que são ativados juntos ou transitoriamente com o Ruffini e assinalam o início e o fim do movimento, né? Então, são receptores. E eles contribuem para a tonicidade muscular, essa sensação de oclusão. A gente ocluir a boca, tá? Receptores de Golgi, que respondem a pressões fortes nos tecidos articulares e são protetores. Então, como eu falei, se de morder a pedrinha, ele já para o movimento, porque ele protege os dentes, protege a articulação. E a gente tem as terminações nervosas livres, que dão a sensibilidade dolorosa, né, nessa articulação temporomandibular. E a gente possui aqui os ligamentos da TM, como eu já tinha falado um pouquinho. Então, a gente tem os ligamentos temporomandibular, o estilomandibular, o esfenomandibular e o ligamento capsular. E aí, a propriocepção, a gente vai... Propriocepção, tipo, a gente vai receber uma... como é que fala? Deixa eu lembrar aqui. Uma sensibilidade ali no periodonto que está interligado com a articulação temporomandibular, né? Então, assim, a gente vê a anestesia de fibras do periodonto, diminui a detecção de elementos entre os dentes, aí entram os receptores da TM, detectam esses estímulos para modificar a posição da mandíbula, né? Então, aqui o recém-desdentado tem perda desses receptores da oclusão ali, e aí vai determinar uma nova posição mandibular, uma nova memória proprioceptiva mantida exclusivamente por causa dessa propriocepção da ATM, da articulação temporomandibular. Certo, gente? Aqui na nossa disciplina de anatomia e escultura, eu tenho que dar essa parte do sistema estomatognático para vocês entenderem um pouquinho como funciona essa sensibilidade dos dentes, essa abertura, fechamento bucal, movimentos, né? Para vocês entenderem a oclusão desses dentes e a gente conseguir dar andamento à nossa disciplina. Sei que vocês estão super ansiosos para saber sobre... Deixa eu sair daqui. Sobre
essa parte de dentes, e a gente está chegando lá, beleza? Até a próxima aula, pessoal!